Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o sétimo ano. Eu sou a professora Maria Lima e nesta aula falaremos sobre equações polinomiais do primeiro grau. Nós vamos aqui iniciar analisando esta situação. Um professor de uma turma do sétimo ano fez a seguinte pergunta aos seus alunos: o dobro da minha idade adicionado a 9 é igual a 81. Qual é a minha idade? Então, para resolvermos esta situação, para resolvermos este problema, nós vamos escrever aqui uma equação do primeiro grau. Mas o que é uma equação? Uma equação é uma igualdade em que há pelo menos uma letra que representa um número desconhecido. Então, nós vamos voltar nas informações dadas pelo professor e aqui nós vamos escrever uma equação do primeiro grau. O dobro da minha idade. Então, essa é a informação inicial, o dobro da minha idade. Percebam que para descobrir o dobro de um número, nós sempre multiplicamos ele por 2. Por exemplo, o dobro de 5, eu vou multiplicar por 2. Se eu quiser descobrir aqui o dobro de 9, eu vou multiplicar o 9 por 2. Então, para sabermos o dobro da idade dele, nós vamos multiplicar por 2. Como não sabemos a idade do professor, nós vamos chamá-la de x, tá? Uma letra qualquer aqui, tá? Então, x corresponde à idade do professor. A informação aqui, ó, a informação inicial é o dobro da minha idade. Então, nós vamos escrever aqui 2 vezes x, que é 2x. Adicionado, olha a outra informação aqui, ó. Adicionado mais, adicionado a quanto? 9. Então, vou escrever aqui. Percebam que eu não estou realizando nenhum cálculo. Estou apenas escrevendo aqui as informações dadas pelo professor. É igual a 81. Pronto. Acabamos de escrever uma equação do primeiro grau a partir das informações dadas pelo professor. Percebam que aqui não realizamos nenhum cálculo, nós apenas escrevemos matematicamente as informações dadas pelo professor. Então, aqui nessa equação do primeiro grau, nós temos aqui 2 membros. O que vem antes da igualdade, nós vamos chamar de primeiro membro. O que vem depois da igualdade, chamaremos aqui de segundo membro. E para resolvermos aqui esta equação do primeiro grau, nós vamos aqui pensar em um número que, multiplicado por 2, adicionado a 9, resulte em 81. Percebam aqui, se dobrarmos o valor do número 36 e adicionarmos 9, nós vamos obter aqui 81. Vejam que 2 vezes 36, nós temos aqui 72. E 72 mais 9 resulta aqui em 81. Então, eu posso dizer aqui que o valor para x é 36. Então, a idade do professor é de 36 anos.
A figura a seguir representa uma balança de dois pratos em equilíbrio. Vejam aqui, nós temos algumas caixas no primeiro prato, né, dessa balança, e no outro prato nós temos aqui um peso correspondente a 12 quilos. Então, sabendo que cada caixa tem a mesma medida de massa, X, resolva as questões. Item A. Escreva uma equação para determinar o valor de X. Então, para escrever essa equação, eu vou voltar aqui nas informações do problema. Vejam, as informações desse problema, né, dessa situação, estão aqui na balança. Cada caixa corresponde à medida de massa X. Então, aqui eu tenho essa caixa aqui, ó, X, X, X e X. Então, neste prato da balança, eu tenho aqui 4 caixinhas, que correspondem a 4x. Como a balança ela está em equilíbrio, eu posso expressar aqui uma igualdade entre as medidas de massa desses pratos, tá? Agora, eu vou expressar no segundo membro a medida de massa do segundo prato, que corresponde aqui a 12 quilos. Então, nós acabamos de escrever a equação para esta situação apresentada. Agora, no item B, eu vou calcular aqui a medida da massa de cada caixa. Vejam que as 4 caixas juntas, elas pesam 12 quilos. Então, esse peso, ele é distribuído igualmente, porque, olha a informação aqui, ó, elas têm a mesma medida de massa. Então, 4 caixas iguais têm o peso de 12 quilos. Então, 12 quilos são distribuídos igualmente entre essas 4 caixas. Então, para resolvermos essa situação, vamos dividir aqui 12 por 4. Então, o valor correspondente aqui a cada caixa é de 3 quilogramas. Aqui nós temos outra situação semelhante à da balança apresentada anteriormente. Então, vamos aqui observar as informações que nos são dadas através dessa balança. Então, neste prato aqui apresentado, nós temos 4 saquinhos e um peso correspondente a 1 quilo. Do outro lado da balança, ou seja, no outro prato, né, no outro prato da balança, nós temos aqui um saquinho, um peso correspondente a 3 quilos, outro peso correspondente a 3 quilos e um peso menor correspondente a 1 quilo. Então, nós vamos determinar aqui a medida de massa de cada saquinho. Percebam que eu não sei quanto corresponde a medida de massa de cada saquinho. Então, aqui eu vou chamar cada saquinho de X. Para que essa balança ela permaneça em equilíbrio, o que tirarmos de um lado, vamos tirar do outro, tá? O que adicionarmos de um lado, vamos adicionar do outro. Vejam aqui que se eu retirar este saquinho, ó, deste lado, para que a balança permaneça em equilíbrio, eu também tenho que retirar um saquinho do outro lado, tá? Então, percebam que aqui restaram apenas 3 saquinhos. Já se eu retirar aqui esse peso correspondente a 1 quilo, então eu vou retirar do outro lado da balança, né, no outro prato da balança, o peso correspondente também a 1 quilo, para que ela permaneça em equilíbrio. Então, nós vamos escrever aqui o que ficou em cada um desses pratos.
Então, no primeiro prato aqui apresentado, podemos perceber que temos 3 saquinhos. Então, 3x. Como a balança ela permanece em equilíbrio, ó, aqui apresentar a igualdade. E o que ficou agora, vou apresentar aqui o que ficou no segundo prato. Percebam que restaram apenas 2 pesos correspondentes a 3 quilos cada um. Então, nós temos aqui 6 quilogramas. Percebam aqui que a medida de massa correspondente aos 3 saquinhos juntos corresponde a 6 quilos. Então, esses 6 quilos eles estão distribuídos igualmente entre os 3 saquinhos. Então, nós vamos dividir ambos os membros dessa equação por 3. Eu vou dividir aqui o primeiro membro por 3 e dividir o segundo membro por 3. Então, quando fazemos isso? Dividimos o primeiro membro, tá? Por um número. Temos também que dividir o segundo membro pelo mesmo número, para que a balança, né, para que essa equação, ela permaneça em equilíbrio. Então, 3x dividido por 3, tenho aqui x. E 6 dividido para 3, 2. Então, eu tenho aqui que o valor de cada saquinho corresponde aqui a 2 quilogramas. Então, ao adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número nos 2 membros de uma equação, a igualdade ela não se altera. Esse é o princípio aditivo da igualdade. E ao multiplicarmos ou dividirmos os 2 membros de uma equação por um mesmo número, sempre pelo mesmo número, tá? Diferente de zero, a igualdade também não se altera. Esse é o princípio multiplicativo da igualdade. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.